Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Sinapse, conectando você ao universo do autoconhecimento. E hoje o nosso papo vai ser mais rapidinho, até porque eu estou aqui na Clínica DNA, gravando esse episódio enquanto eu estou no intervalo entre os atendimentos. E me veio um assunto na cabeça em função de uma postagem que eu fiz há alguns dias atrás, que mostrava, era um vídeo, né, que eu achei na internet e achei muito interessante porque mostrava um menininho, ele estava no mar, né, se agarrando ali numa corda e ele estava desesperado, ele estava, né, ali se agarrando e parecia assim que o mar estava levando ele estava chorando, né, enfim, todo um drama ali acontecendo, né? Até que vem uma mulher, não sei se é cuidadora, né? Mãe dele, tia, enfim. Mas vem uma mulher e coloca ele de pé e a água estava batendo na cintura dele, né? Ou seja, não era uma situação tão trágica, né? Quanto parecia naquele momento, certo? E aí, como legenda, eu fiz justamente uma pergunta com essa reflexão, né? Quem aí nunca passou por uma situação em que, na verdade, ela parecia ser muito mais catastrófica, né, na nossa mente do que na realidade? Então, é uma questão muito comum que tem a ver com o nosso estilo de pensamento, né? E a gente vai, hoje eu gostaria, né, de falar o que são esses erros de pensamento, né? O que acontece aí quando a gente não consegue avaliar uma situação de acordo com a realidade, de acordo com o que ela realmente apresenta ali para nós. Então, primeiramente, né, a gente vai ter que discutir o que são pensamentos automáticos. Pensamento automático é tudo aquilo que se passa na nossa cabeça, seja em forma de frases, em forma de alguém falando, né, ou uma imagem, né, que possa, de um lugar, de uma situação, uma lembrança, enfim. Tudo isso são pensamentos, né? E são automáticos porque eles ocorrem sem a nossa permissão, né? Sem que a gente tenha qualquer tipo de controle sobre ele. Até aí tudo bem, todo mundo tem esses pensamentos e muitas vezes eles vão ser verdadeiros, né? Muitas vezes alguns pensamentos vão estar ali com uma certa razão, né? Querendo nos dizer algo. Só que em algumas situações acontecem alguns erros que são pequenas peças aí que o nosso cérebro nos prega, né? E isso aí certamente, né, causa alguma alteração emocional, isso tudo influencia em como a gente está se sentindo, né, em qual vai ser o nosso comportamento, até altera a fisiologia do corpo, né? Então, se um determinado pensamento me deixa ansioso, isso vai, consequentemente, né, aumentar os meus batimentos cardíacos, vai me deixar com a mão suada de repente, né? E, enfim, coisas que a gente não consegue controlar, a menos que a gente tenha esse hábito, né, de questionar esses pensamentos automáticos. E esse hábito a gente só adquire mesmo identificando eles, e como a gente identifica, realmente é só na terapia, né, só fazendo terapia. Então, existem particularidades aí, né? Cada pessoa tem o seu estilo de pensamento, mas a gente identifica, né, alguns estilos
que são comuns, né? Muito comuns de encontrar no consultório e que interferem aí na nossa vida, que eu já vou falar aqui para vocês, né? Vou dar alguns exemplos agora, né? De alguns erros de pensamento que ocorrem e que acabam nos atrapalhando. O primeiro deles, que eu gostaria de falar, é o pensamento do tipo tudo ou nada. É aquele que ou é preto ou é branco, ele é polarizado, né? Você acaba enxergando, né, uma situação apenas em duas categorias em vez de ser em um espectro, né, em uma coisa mais contínua. Então, por exemplo, é um pensamento do tipo, se eu não for um sucesso total, eu vou ser um fracasso. Né? Não tem um meio termo aí, não tem uma possibilidade de ser um sucesso, né? Só que, né, um pouco mais leve. Não, ou é sucesso total ou é fracasso. Eu não posso ter nenhum erro, eu não posso, né, questionar esse pensamento de forma alguma, senão eu vou ser um fracasso. Então, esse é um dos primeiros estilos de pensamento, né, que é muito comum de eles estarem errados, né? É muito comum que aconteça de eles não fazerem sentido com a realidade, certo? Outro pensamento muito comum, né, de ser encontrado, assim, é a catastrofização. É um estilo de pensamento em que você prevê negativamente o futuro, ou seja, tudo de ruim vai acontecer, mesmo que aquilo não seja provável, né? Você não leva em consideração outros resultados, não, é só o negativo. Então, por exemplo, se eu ficar muito perturbado, eu não vou conseguir trabalhar. Então, uma catástrofe vai acontecer, eu não vou conseguir fazer nada, eu não vou ter condições de superar isso, enfim. É o pior do pior, né, das hipóteses, é o que você acredita. Né? Nesse estilo de pensamento você não consegue verificar nenhuma outra hipótese ali, e aí, obviamente, isso acaba tendo, né, uma interferência bem significativa em como a gente se sente, né? Um outro exemplo aqui de pensamento é quando a gente desqualifica ou desconsidera os aspectos positivos. Então, acontece, né, justamente de uma forma muito automática, em que você diz a si mesmo que as experiências positivas, as realizações, as qualidades, elas não contam. Por exemplo, eu realizei bem um projeto, mas isso não significa que eu sou competente, eu só tive sorte. Tal coisa boa aconteceu, não, mas isso aí foi sorte, isso aí não teve nada a ver comigo, então não conta, né? Para quê? É sempre para alimentar uma crença aí de que a gente não é capaz, a gente não é competente, né? Então essa é a função também desses erros cognitivos, né? Eles vão sempre estar ligados aí a algo maior, que é uma crença maior, tanto de si mesmo como dos outros, né? E esses pensamentos vão estar sempre trabalhando em função disso. Se a gente não questionar, se a gente não entrar num processo de terapia e olhar para isso com calma, né? Lembrando sempre que eles podem ser verdadeiros ou não, mas para isso a gente precisa da ajuda de um profissional adequado, né, para avaliar. Então, mais um exemplo aqui, que é muito comum também, que é a leitura mental. Nesse estilo de pensamento, né, você acaba acreditando que sabe o que os outros estão pensando, certo? Não levando em consideração outras possibilidades que também são muito mais prováveis, né? Por exemplo, falando
no projeto ali, você está conversando com o seu chefe sobre um projeto e aí vem esse pensamento do tipo, ele acha que eu não sei nada sobre esse projeto. Você está ali tentando ler a mente dele e nesse estilo de pensamento você tem certeza que ele está pensando alguma coisa negativa, né, em relação à própria pessoa ou à situação, enfim. Então, notem a importância, né, de a gente dar um nome para esses pensamentos, de a gente saber identificar quando eles estão surgindo, saber avaliar, né, se eles são verdadeiros ou não, e com o tratamento adequado, né, a gente consegue melhorar isso, a gente consegue questionar esses pensamentos de uma forma mais, buscando as evidências, mais realista, né? E aí sim a gente entra em contato com a realidade, não com esses pensamentos que estão errados, certo? Não há nenhum problema, né, de ter esses erros de pensamento. Na verdade eles são comuns, sim, causam sofrimento, né? Mas isso é algo que tem como ser revertido, né? A ideia é que justamente com a terapia o paciente saiba, né, identificar isso e consiga questionar seus próprios pensamentos, consiga melhorar nessa situação, né, por conta própria. Então, se você se identificou com algum deles, existem outros, claro, né? Mas eu não vou entrar aqui no mérito de todos eles. Mas se surgiu mais alguma dúvida, entre em contato pelo Instagram, @FontanaPsicologia, pelo Facebook, Christian Fontana Psicólogo, e acompanha. No Instagram você vai ver esse vídeo que eu comentei no início, né? Então, entra lá, participa, me manda um feedback se você ouviu, né, o episódio. Sai daqui do Spotify, da onde você estiver ouvindo, e manda uma mensagem lá para eu saber, né, como é que você está acompanhando. Sugere aí alguns assuntos que você tenha mais curiosidade assim para saber, para a gente ir discutindo nos próximos episódios. E a ideia é essa, né? Alguns papos rápidos, né? Alguns mais demorados, como foi o caso da palestra que eu gravei, né, no episódio anterior. Mas sempre que eu puder, eu vou estar aparecendo aqui, pelo menos, né, uma vez por semana, para compartilhar alguma informação com vocês. Certo? Então, tenham uma boa semana e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.